Olá pessoal, muito bom dia. Mais uma vez, uma satisfação muito grande estar iniciando um novo módulo, um novo curso. Esse aqui é o módulo de redes e a gente vai poder, ao longo de vários encontros aí, explorar diversos assuntos da área de redes, né? A parte conceitual, a parte de cálculo de redes, né? Enfim, diversos conceitos que caem em roteamento, né, tabelas de roteamento, protocolos de roteamento, enfim, diversos recursos. E recursos esses que são explorados pelas bancas, né? Então, a gente vai iniciar agora o primeiro capítulo, joia? Mais uma vez, como eu falei, é uma grande satisfação estar com vocês iniciando esse novo trabalho. Beleza? Então, vamos lá ao que importa, que é o nosso conhecimento, para a gente fazer uma boa prova. Então, ó, o que são as redes de computadores? Tá? Segundo o conceito elementar ali, ó, rede de computadores pode ser conceituada como um conjunto de dispositivos que utilizam meios físicos para fornecer algum tipo de serviço, né? Utilizando-se de protocolos de comunicação. Então, as redes de computadores são dispositivos, já? Eles possuem ali algum tipo de serviço a fornecer na rede. E essa comunicação ela vai se dar através de protocolos. Protocolos são programas, funções específicas. Tá? Isso é uma abstração, a palavra protocolo. Quando a gente fala, o protocolo TCP/IP, o protocolo, o token ring, são protocolos, eles estabelecem regras e padrões para as comunicações. Então, quando na verdade a gente fala do TCP, na verdade é uma pilha de protocolos ali dentro que possuem, é uma pilha de um protocolo que funciona diversas funções ali dentro. E aí a gente vai ver que tem diversas camadas que possuem funcionalidades específicas, né? Dividindo ali em várias camadas para poder fornecer diversos serviços de forma mais organizada, né? E aí a gente vai tratar isso aí e vai identificar ali as quatro camadas do TCP/IP, as 7 do modelo OSI, comparar uma com a outra. Mas basicamente é isso aí. Os dispositivos de uma rede podem ser computadores, né? Podem ser equipamentos de conectividade, switches, roteadores, centrais telefônicas, celulares, que hoje agora a gente vê uma expansão que há uns 5 anos atrás a gente não via tanto, né? Dispositivos pequenos que exercem algum tipo de função muito especializada ali, aliás, uma função muito trivial, né? Por exemplo, o GPS, hoje a gente tem equipamentos que são pequenos, né? Que é a internet das coisas, né? Tudo hoje em dia tem algum tipo de interação com alguma rede. Então a gente tem desde o próprio celular, a gente tem ali um GPS, tem um relógio que marca, né, posição de georreferenciamento, né, e outros tipos de funcionalidades que se conectam, né, para dar informação ali do batimento cardíaco. Tu transfere aquele dado ali para o teu computador para fazer uma leitura mais apurada. Então, existe uma integração entre esses dispositivos pequenos, né, e que são de uso trivial, e que aí a gente percebe essa invasão, né, de cada vez ter mais dispositivos conectados. Isso aí é chamado da internet das coisas, né, ou também a computação ubíqua, né, ou computação pervasiva. A gente vai ver um pouquinho dela. E aí, por conta desse crescimento gigantesco de dispositivos, né, a limitação do TCP/IPv4, ela chegou, né, porque não pôde comportar tantos dispositivos conectados, né, naquela faixa de endereçamento que o IPv4 fornecia. Então, aí a necessidade de se produzir um outro protocolo, que aí é a versão IPv6, que amplia essa capacidade de fornecimento de IPs, né? O IP é a identificação da máquina numa determinada rede. Então, isso aí deu suporte para que essa vastidão de dispositivos
pequenos pudessem hoje estar trabalhando aí com tranquilidade. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Qual é a composição de uma rede? Aí, pessoal, conhecimento básico, né? A gente tem aí, ó, o computador, switch, roteador, celular, aí GPS, um relógio, tá? Uma batedeira, de repente ali a batedeira do cara faz conexão com a internet e ele consegue ali agendar alguma coisa, uma cafeteira eletrônica que você vai lá, entra na internet, na interface web dela ali e manda ela já produzir um café e você vai lá e pega o cafezinho lá já pronto. De repente isso aí pode ser implementado. Isso é a internet das coisas, beleza? Então a gente tem aí, ó, meios físicos. Então, para conectar esses dispositivos, a gente vai ter formas de conexão, né? Utilizando cabeamento, UTP, STP, coaxial, a gente vai detalhar esses tipos de conexão, né? Fibra ótica. Esses são os guiados, né? UTP, STP, fibra ótica, são meios guiados. Agora, os meios não guiados, aí a gente tem as redes Wi-Fi, tá? Rede rádio, de forma geral, ou conexão por laser, né? E a gente tem os serviços que são fornecidos aí para a nossa rede. Então, a nossa composição, basicamente, temos os dispositivos, os meios que eles se conectam e os serviços que eles fazem uso. Então, a gente vai explorar no curso da gente, detalhando esses 3 elementos aí massivamente. Então, ó, as aplicações de rede, compartilhamento de recursos, né, acesso remoto a uma rede, né, privada. A gente tem as redes domésticas, computação ubíqua ou pervasiva. Fiquem atentos a esse conceito, tá? Porque ele começa a ser explorado bastante. É um conceito novo, né, daquele conceito de internet das coisas. São os dispositivos pequenos que ali fazem algum tipo de interação na rede. Principalmente hoje, com o crescimento do conceito de nuvem, né? Tudo está na nuvem. Então, a gente percebe essas nomenclaturas surgindo, né, com mais frequência nos exames de concurso. A gente tem o RFID, tá? O Radio Frequency Identification. A gente pode definir ali, colocar um microchip num determinado item e aquele ali, ele ser capaz de enviar sinais, dados sobre aquele item ali. Por exemplo, digamos que você está numa indústria, tá? Aliás, está num depósito logístico ali que armazena diversos tipos de produto. Você pode identificar cada produto com um determinado chip e aí ele ali passar informações detalhadas sobre aquele determinado dispositivo, aquele determinado elemento ali que você colocou um RFID, tá? Então, a aplicação do RFID são diversas. É só um circuito eletrônico específico, bem pequeno, que ele consegue fazer transmissão ali por Wi-Fi, passar algum tipo de dados, né, sobre aquele item que ele foi acoplado ali. Você consegue armazenar informações ali naquele cara. E quando você lê, você sabe o que é aquilo ali. Beleza? Tipos de comércio eletrônico. Então, relacionados aqui com a forma como os serviços podem ser fornecidos, principalmente na nuvem. Então, a gente tem esses conceitos aqui que é importante a gente estar de olho, porque pode ser explorado. Então, B2C é o Business to Consumer. Então, é o negócio fornecendo um serviço para o consumidor. Então, a gente tem os sites de compras, né, na internet, por exemplo, os home banks, e está fornecendo um serviço para você acessar aquele determinado serviço ali. Você é o consumidor final acessando ele. A gente tem o B2B, que é o Business to Business, são sistemas gerenciais entre corporações. Então, por exemplo,
eu tenho uma empresa, uma indústria, e tenho uma empresa que fornece, né, determinados produtos, insumos para aquela indústria. Então, ali, eu tenho um comércio de B2B. A gente tem o G2C, né, que é o Government to Consumer. Então, é o governo fornecendo um serviço, uma plataforma para o consumidor final, tá? Para o cliente dele. Então, o cliente é a gente vai lá acessar aquele site do Detran, por exemplo, o site da Receita Federal, para fazer a declaração da gente. Então, é o G2C, isso daí. É o Government to Consumer. A gente tem o C2C, né, que é o Consumer to Consumer. Então, é uma plataforma que eu quero fornecer um serviço para um outro cliente. Então, um exemplo prático aí é o Mercado Livre lá, você vai, se cadastra, cria ali um produto, cadastra ele e está vendendo para outros clientes. Beleza? A gente tem o P2P, aí tem aí o Torrent, né? Como mais conhecido. Endereçamentos. Então, é uma necessidade, uma premissa nas redes de computadores que os dispositivos eles vão se conectar através de um meio, né, que esse pode ser guiado ou não guiado, mas cada elemento nessa rede precisa de uma identificação. Ela precisa de uma identificação, e essa identificação ela tem que ser única para aquela rede que ela se encontra. Joia? E aí é preciso definir endereçamentos. Joia? Esses endereçamentos, protocolos de comunicação vão se utilizar para poder estabelecer ali os padrões de conexão. Então, por exemplo, a gente estudou um pouquinho sobre a parte de computação em nuvem e tem muito aquele conceito de abstração, né? As comunicações, elas devem ocorrer de forma abstrata. O que é isso? Eu não tenho que ter uma dependência de um determinado procedimento para que aquele serviço seja fornecido, principalmente em redes. Porque o que acontece? Existia um grande problema no início do surgimento da rede, que a Intel, aliás, a Intel fazia uma placa de rede específica, só os produtos dela que se comunicavam com aquele dispositivo. Aí vinha a IBM, elaborava o seu hardware, sua placa de rede, o protocolo dela era específico, só daquele componente ali. E aí não existia uma interação. Então, os protocolos, os padrões de protocolos, criaram uma padronização e uma abstração, de forma que qualquer fabricante ele deve fornecer na sua implementação uma interface que qualquer fabricante possa fazer o uso daquilo ali. Então, os padrões, os protocolos, eles criam esse padrão aí, geram uma abstração, todos os fabricantes têm que fazer os seus protocolos de comunicação baseado nesses padrões. Então, não tem como ele fazer um específico que só o universo dos dispositivos dele se conversem entre si. Não tem mais isso. Existia, né? Então, os protocolos de comunicação vão fazer isso daí, criar essa padronização e abstração. E aí existe o endereço físico e o endereço lógico, para que esses endereçamentos, essa comunicação, ela possa ser estabelecida. Então, todos os dispositivos que em rede se comunicam, eles possuem um endereço MAC, certo? Esse endereçamento, ele é responsável por uma identificação física. Então, cada dispositivo que está na nossa rede ali, ao alcance físico, o que eu quero dizer com alcance físico? Um impulso elétrico, ele chega até o equipamento com facilidade. E aí eu consigo fazer a transmissão direta entre um nó e o outro nó através desses pulsos elétricos, né? E aí eu tenho um endereçamento lógico. Esse daí eu tenho que se me valer de um outro mecanismo, tá? De roteamento, um mecanismo lógico, porque eu não consigo alcançar
fisicamente uma máquina que esteja em outra rede remota. Eu não consigo fisicamente. Os impulsos elétricos ali vão chegar até o meu switch, que aquela máquina está conectada fisicamente. A partir dali, aquele switch pode chegar a se conectar num roteador, mas passou dali, ele não faz essa conexão física direta, né? É uma conexão indireta. Então, eu vou fazer um desenho aqui e a gente vai poder visualizar isso com mais clareza. Então, ó, os endereçamentos MAC, a gente tem ele, joia, como sendo um endereço de 48 bits. Então, todos os dispositivos de rede possuem esse tipo de endereçamento aí. Então, é 48 bits. Ele é dividido aqui, ó, como é um endereço em hexadecimal, joia? O que nós temos aqui, ó? A gente tem, lembrando aqui, que cada número em hexadecimal, tá? Na base 16, ele possui 4 bits, não é isso? 4 bits. Então, eu tenho aqui onde tem 00, na verdade, é isso aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 4 zeros, né? 0, 0, 0, 0. Então, eu tenho aqui o primeiro bloco. O 22, qual que é? É 0, 0, 1, 0. Aí depois, de novo, a mesma coisa. 0, 0, 1, 0. Aí fechei aqui. Eu tenho o segundo bloco. E assim sucessivamente. Então, ao passo que cada caractere aqui, desses números hexadecimais, eu tenho 4 bits. Não é isso? E o conjunto desses dois aqui, aí eu teria 8 bits. Joia? Só que eu tenho quantas casas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, eu tenho 6 casas de 8 bits cada uma delas. Então, eu tenho 6 octetos. Beleza? E aí, eu vou ter 16 caracteres hexadecimais, né? Porque cada uma casa dessa daqui possui 2 conjuntos de 4 bits. Tá certo? Endereçamentos lógicos. Os endereçamentos lógicos, aí eu vou me valer dos protocolos, tá? Porque eu preciso ter um protocolo que gere uma abstração para eu poder atingir uma outra rede. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu carregar aqui a nossa lousa. E aí, eu vou ilustrar para a gente aqui como é que ficaria. Tá? Então, olha aí. Digamos que eu tenho aqui, certo? Um computador. Deixa eu colocar aqui a outra cor. Eu tenho aqui um computador. Joia? E esse computador aqui, ele está conectado num switch. Vou chamar esse cara de switch. Tá? E esse cara aqui, ele está conectado na rede dele a um roteador. Router. Certo? Então, ele está conectado no roteador. Ele está conectado fisicamente, esse computador aqui, vou chamar ele de PC1, ele está conectado fisicamente aqui ao meu switch. Então, se eu emitir sinais elétricos, né, pulsos eletromagnéticos, esses bits vão ser convertidos aqui no switch em algum sinal reconhecível, né? Beleza. E esse switch, ele está fisicamente conectado aqui ao meu roteador, tá? Então, eu tenho aqui uma conexão que, fisicamente, eu consigo utilizar o endereçamento MAC para fazer
uma conexão com tranquilidade, porque a nível de MAC, eu consigo conversar com todas as máquinas que estejam dentro desse domínio aqui, que se chama domínio de broadcast, certo? Certo? Domínio de broadcast. Por quê? Porque todo esse domínio eu consigo atingir, tá? Fisicamente. Agora imagina o seguinte, certo? Imaginem o seguinte, eu tenho aqui o PC, tá? Conectado aqui num switch, certo? Aí esse cara aqui, eu conecto ele num roteador. E esse roteador, ele se conecta num outro roteador, numa outra rede remota. Tá? Esse cara tem aqui um outro switch. E aqui eu teria um outro computador. Tá? Então aqui eu tenho uma rede. Vou chamar aqui de rede 1. E esse outro aqui é a rede 2. Joia? Então, esse computador aqui, o PC1, da rede 1, ele não consegue, só através do endereçamento MAC, atingir esse computador 1 da rede 2. Ele não consegue atingir. Eu preciso ter outros protocolos que consigam fazer essa gerência para mim. E isso só posso fazer a nível lógico, tá? Porque o que acontece? O endereçamento MAC, aqui eu vou ter um endereço MAC aqui, certo? Digamos que esse endereçamento, eu vou chamar ele aqui de A. Joia? Esse outro aqui tem um outro endereçamento MAC, que eu vou chamar ele de B. E esse aqui, vou chamar ele de C. Joia? Todas essas máquinas aqui, A, B e a C, todos esses endereçamentos MAC são atingíveis da forma física. Mas, na rede 2, esse outro roteador aqui, que é a interface com o roteador da rede 1, ele possui outro MAC também. E aí eu não consigo com que a máquina 1, ela atinja essa outra máquina aqui, somente através do endereçamento MAC. Eu tenho aí que ter outros protocolos e protocolos lógicos. Como é que seria isso daí? O computador 1, digamos que esse computador 1, eu vou chamar ele de endereçamento, eu vou colocar um endereçamento lógico aqui. Tá? Vou colocar aqui que ele é 10.1.1.3. Joia? Esse roteador aqui da rede 1 vai ser o 10.1.1.1. Joia? E o outro roteador, do roteador da rede 2, eu vou chamar ele de 10.2.1.1. Tá? Esse cara aqui. Beleza. E esse PC aqui, eu vou chamar ele de 10.2.1.1. Tranquilo? Então, o que acontece? Eu tenho redes distintas. Esse aqui está na rede 1 e esse outro na rede 2. Claro que se eu fizer a divisão ali com endereçamentos, a máscara de subrede, né? Isso é um assunto que a gente vai explorar mais à frente. Mas eu estou querendo passar a imagem para vocês que são redes distintas. Então, o que acontece? Essa máquina aqui, a máquina 1, da rede 1, ela tem um endereçamento MAC que não alcança, ele não reconhece o endereçamento MAC da outra rede remota. Ele não conseguiria chegar lá. Mas se eu chamei ele desse endereçamento lógico aqui, ó, olha aí, o endereçamento lógico. O que vai acontecer? Ele vai chegar até o roteador 1, que é a mesma rede. Então, logicamente, o que é que vai acontecer? A comunicação nessa rede 1
vai acontecer com o MAC, endereçamento MAC. Joia? Só que dentro do pacote, ele vai lá o endereçamento da rede remota. E aí essa máquina 1, que é da rede 1, ela quer se comunicar com uma máquina que é da rede 2. Essa máquina aqui, ó, que tem rede 2. Então, o que é que vai acontecer? Quando o roteador receber essa requisição, o roteador vai dizer assim, opa, esse cara não é da minha rede. Ele está tentando se comunicar com um endereço que não é da minha rede, é da rede 2. Eu vou enviar ele para a rede 2. Aí ele vai enviar lá para a rede 2. Joia? Aí vai pelos links lá, né? Cada roteador, ele interfaceia outro roteador fisicamente. Então, um roteador com outro roteador que está na borda dele, ele se comunica fisicamente. Tá? Vai pulsos elétricos direto para aquele outro lá. E aquele outro roteador passa para outro roteador e assim até chegar na outra rede remota. Joia? Então, eu vou ter aqui, ó, digamos, o roteador 1, roteador 2, certo? Roteador 3, tá? Eles estão, ó, o roteador 1 está diretamente conectado aqui com o roteador 2, tá? Ele está fisicamente conectado com o roteador 2. E o roteador 2, fisicamente com o roteador 3. Joia? Então, o que vai acontecer aí? Uma comunicação que aquele computador que está na rede 1, que está aqui nesse roteador 1, vai poder chegar, certo? Lá naquela rede 2, vai poder chegar naquela rede 2 com tranquilidade, tá? Então, aqui o endereçamento que é 10.1.1.1, ele quer chegar naquela rede lá, digamos que esse cara aqui, ó, que está na rede 3, vamos supor, aliás, o roteador 3, né? Esse cara aqui é a rede 2, esse cara aqui está com o IP 10.2.1.1, beleza? Então, quando ele sair do roteador 1, ele vai viajar por diversos roteadores. E cada um roteador vai chegar, vai olhar, opa, esse cara está querendo chegar na rede 2, né? E ele vai sair roteando. Só que ele vai sempre mandando para o vizinho. O roteador envia para o vizinho dele. Porque ele só consegue fazer a conexão, o pulso elétrico para o seu vizinho, né? E aí é o passo que vai chegar lá na rede 3, no roteador 3, que é a rede 2, ele viajou por 3 roteadores, até chegar na rede 2, né? E aí ele chega lá e deposita no roteador da rede 2, né, que é o roteador 3, ele vai colocar lá e vai dizer, olha, tem aí esse IP lógico, encontra qual que é o endereçamento físico desse cara, aí ele vai lá e encontra dentro daquela rede, fazendo lá a conexão direta, né, usando o MAC, porque eu tenho o roteador podendo encontrar, fazer a transmissão de pulsos elétricos ali diretamente para aquela máquina lá que está na nossa rede 2. Beleza? Então, voltando lá para a nossa aula, então os endereçamentos lógicos, eles vão dar esse suporte, tá? De forma que eu tenho um endereçamento lógico, mas ele vai ser convertido num físico, tá? E vai ser alcançado aquele cara só lá no destino. Porque quando eu estiver no meio do caminho, até chegar à minha rede remota, eu não preciso aqui, por exemplo, estar me preocupando em estar tentando encontrar aquele endereçamento MAC da rede que eu quero de destino. Por quê? Porque não é a rede ainda para procurar, para ele dar um broadcast ali, não é. Então, no meio do caminho, a forma mais performática de não estar sobrecarregando diversas redes é você ter um endereçamento lógico, que ele vai mandar o pacote para cada um desses roteadores, ele vai saltando. Quando ele atingir a rede de destino, aí ele larga o pacote lá com o MAC
dizendo, olha, o MAC de destino é esse cara aqui. Aí ele vai e encontra a máquina. Beleza? Tranquilo aí, Cleiton? Consegui tirar tua dúvida aí? Cada roteador, ele interfaceia o outro fisicamente, tá? Aí tem os links, né? Diversos tipos de link, de enlace, de fibra ótica ou de rádio, mas entenda assim que um roteador, ele se comunica diretamente com o próximo, ou com vários. E aí vai ser definida a rota ali. Tranquilo? A forma como o roteador 1 vai se comunicar com o roteador 2, isso independe. Pode ser fibra, pode ser enlace de rádio, satelital, pode ser um cabo UTP, um roteador conectando num outro roteador, num cabo UTP. Aliás, não tem necessidade, né? Porque um cabo UTP ele tem a distância máxima de 100 metros, a gente vai ver. Então não faria sentido. Tá? A não ser que o cara quisesse segmentar a rede dele. Pode ser também, tá? Para deixar a rede segmentada. Mas não ideal, né? O ideal é ele utilizar VLANs para fazer isso daí. A gente vai ver mais na frente. Tá? Então vamos voltar lá. Joia? Entendido aí os endereçamentos lógicos, utilizam de protocolos para, na forma da programação, logicamente, a gente chegar e definir que ele vai tentar fazer saltos em outras redes até tentar buscar o MAC lá naquela outra, no destino, né? Então, ó, uma ilustração aí, ó, melhor do que aquela do professor. Então, tenho aqui, ó, a LAN A, e esse cara aqui, ó, vou chamar ele de computador 1, ele está fisicamente conectado ao meu switch e fisicamente conectado aqui, ó, no meu roteador. Ao passo que o endereçamento MAC, todas essas máquinas aqui, elas conseguem se comunicar somente com esse endereçamento MAC. Só que esse endereçamento MAC, ele tem uma limitação. Se eu passasse a tentar buscar o MAC que está, por exemplo, lá na rede C, tem um MAC que eu quero me comunicar com ele. Joia? A comunicação de endereçamento MAC é enviando de pulsos elétricos, né? Pulsos elétricos. Imagina se eu tivesse aqui o computador 1 da rede A, mandando pulsos elétricos, que ele saísse aqui, aí viesse aqui para o roteador, aí também viesse procurar ele lá naquela outra rede, da rede B, né? Mandando pulsos elétricos. Imagina isso aí. Seria uma gestão catastrófica, não é isso? Então, o que é que acontece? Eu tenho o computador 1 aqui, o PC 1, e aí ele consegue enviar aqui para o meu switch, depois para o roteador, através de MAC, joia? Os pulsos elétricos. Mas a partir daí, eu tenho uma limitação, eu não consigo passar daí, joia? Aí por isso que esse cara aqui é o domínio de broadcast, eu não posso passar pulsos elétricos para fora dessa rede aí. E aí é que entra o endereçamento lógico. Esse computador aqui, tá, ele vai ter um IP, joia? Uma identificação lógica. E aí esse endereçamento lógico, ele vai conseguir alcançar esse roteador, e aí ele vai dizer, opa, esse endereço aqui, MAC, que você está tentando encontrar, ele não é dessa rede, ele é de uma rede remota. E aí ele vai enviar o pacote para aquela rede de destino, que vai chegar no roteador, o roteador vai despejar naquela rede ali o endereçamento MAC para buscar a máquina que se quer encontrar, e aí ele vai e consegue se comunicar com aquela máquina lá. Beleza? Aí, ó, um pouco da pergunta tua aí, Cleiton. Tipos de enlace. Então, esses roteadores aqui, ó, eles podem estar conectados de formas diversas. Aí eu tenho, por exemplo, o PSTN, que diz respeito aí à troncalização de telefonia, que foi utilizada a princípio para poder fazer essas conexões remotas. Joia? Esse switch é de 56 aqui, eu não recordo. Tá? T-Carry, também é de telefonia. O ISDN, aí é uma evolução da telefonia também, que aí ele começava a poder multiplexar. Então, por exemplo, o telefone, quando você se conectava na internet,
ela bloqueava a funcionalidade do teu aparelho telefônico, voz não trafegava mais. Então, isso falando na limitação tecnológica lá atrás, né? Então, o ISDN surgiu como uma solução que ele multiplexava voz e dados. Ao passo que você tinha lá um link, né, dado pelo teu provedor, que no caso era o provedor da telefonia, né? E aí você tinha o telefone funcionando normalmente enquanto o cara estava conectado na internet. Beleza? O ADSL também, X25, Frame Relay, SMDS e o SONET. SONET é fibra ótica conectando enlaces aí remotos. Tá? E aí a gente vai explorando esses conhecimentos aí ao longo do curso. Protocolos de comunicação. Então, ó, o que são os protocolos? Protocolo de comunicação são como acordos, tá, entre as partes que estão estabelecendo uma comunicação. Existem, tá, diversos tipos de protocolo de rede. A gente tem um TCP/IP, tem um protocolo específico para redes Frame Relay, para redes X25. Então, é como, vamos supor o seguinte, eu tenho presidentes de países diferentes. Ele tem que seguir um determinado protocolo para se comunicar com o próximo, com o outro presidente do outro país, né? Então, protocolos são as regras que são estabelecidas para que essa comunicação ela se conclua, né? Se converta numa conversação homogênea, né? E que não gere nenhum tipo de conflito, tá? Então, o protocolo é isso daí. Nas redes, gera aquele negócio que eu falei. Por exemplo, eu tinha lá a Tricom, né, e a Intel faziam placas de rede diferentes, elas não se conversavam. Então, eu teria que ter no meu parque de máquinas somente máquinas com a placa de rede Tricom, por exemplo, porque não ia permitir que aquelas máquinas se comunicassem com uma rede que tinha uma placa de rede que não era Tricom. Então, esse problema foi resolvido através dos protocolos, tá? Os protocolos de padronização, né? Porque cada um desses fabricantes, quando não utilizavam esses protocolos padrões, né? Protocolos padrão, o que acontecia? Cada um só conversava com o seu próprio. Beleza? Órgãos de padronização dos protocolos. Aí a gente tem o IAB, que é o Internet Architecture Board, que é um comitê de gestão das arquiteturas, né, para a internet. Então, quando surgiu a internet, começou a ganhar vulto nas universidades, né, fazendo comunicação, os fabricantes de dispositivos não se preocupavam em estar interagindo com o outro fabricante. Então, isso aí foi um problema da indústria. Ora, se a gente quer fazer uma grande rede de comunicação, é lógico que eu quero me comunicar com uma rede que é de outro fabricante, porque em algum momento os usuários, né, que compravam o serviço da IBM, por exemplo, compravam o serviço, opa, eu não posso conversar com o mainframe que é do outro fabricante ali, e aí? Mas é uma necessidade da empresa, resolva aí que a gente quer conversar com outro equipamento. E aí eles acabaram de criar uma grande padronização, né, para isso, para resolver esse problema. Então, a gente tem o IAB, esse é um braço da DARPA. A DARPA é o Defense Advanced Research Project Agency, né? É uma agência do Departamento de Defesa, né, americano, que padroniza esses padrões de comunicação, né, e outras coisas, né, relacionadas à defesa, né, americana lá do Exército Americano. Joia? E gera essa padronização de protocolos. Aí a gente tem também outros dois comitês, tá? O IETF, é bastante conhecido, que é o Internet Engineering Task Force. É uma força-tarefa de engenheiros para padronizar os protocolos. Então, os engenheiros da IBM, quando fizeram os protocolos dele, tá? Num primeiro momento, não conversavam com os engenheiros da Intel, que também não conversavam com os engenheiros da Microsoft, que não conversavam com os engenheiros lá do
do GNU, né, da comunidade lá que fazia o Linux, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? Se criou esse comitê com engenheiros dessas grandes corporações, ao passo que, quando eu tenho um padrão agora, tá? O padrão é o IAB, que determinou ali o padrão, aí tem lá o ISO, tem o padrão do ISO OSI, né? A gente vai ver mais à frente. Então, olha, eu tenho esses caras. Então, vamos desenvolver em conjunto esse padrão aqui homogêneo, de forma que eu só forneça a interface e vocês usam. Qualquer fabricante pode utilizar. Isso aí é o conceito de abstração, né? Então, existe esse comitê aqui, joia? E a gente também tem esse outro comitê, que é o Internet Research Task Force. Esse cara é mais genérico. Então, por exemplo, eu era engenheiro de uma empresa que não era essas empresas de grandes vultos, né, como, por exemplo, a IBM, Intel, né, engenheiros da DARPA. Não, eu tinha lá uma empresinha qualquer, e aí eu também tinha minhas necessidades, desenvolvimento, tudo mais. Beleza. Como é que eu posso interagir, colaborar com essa comunidade? Eu não conseguiria entrar se eu não fosse funcionário da IBM, ou funcionário da Intel, funcionário da Microsoft, não conseguiria entrar. Aí foi criado essa IRTF, tá? Como uma comunidade que faz propostas ali de padronização. Beleza? E aí, toda essa padronização que a gente falou, ela é documentada. Ela precisa ser testada, avaliada pela comunidade que faz parte daquele grupo. Então, aí que entra o RFC, né? Que são Request for Comment. Então, tudo aquilo que vai gerar um padrão tem que seguir um certo ritual, né? Então, vou ter que dar publicidade e a comunidade tem que aceitar aquele padrão. Joia? Então, a internet Request for Comment. Beleza? E aí, coloquei lá uma determinada padronização, aquilo ali vai ser amadurecida até virar um padrão de fato. Beleza? E numa primeira proposta, aquilo ali é um rascunho, né? É um rascunho de uma proposta que vai ser consolidada de acordo com as necessidades ou melhoramentos feitos pela comunidade, né? Questões importantes relacionadas aos protocolos, tá? Os protocolos, como eu falei, ele tem que gerar um padrão homogêneo ali para que gere uma abstração que todos consigam comunicar, tá? Mas ele tem que garantir essas necessidades aqui, ó. Tem que atender elas, tá? Garantir endereçamentos, então os protocolos, lógico, eles vão ter que se conversar com endereçamentos padronizados. Então, por exemplo, eu tenho o TCP/IP, que é um padrão para IP, né? Mas eu também tenho outro tipo de padrão de rede que não usa o IP. Por exemplo, tem o IPX, que utiliza um outro formato de IP. E aí, eu não teria o IPX se comunicando com o IP. Esses endereçamentos, apesar de ser lógicos, tá? Mas eu não tenho como a conversação entre eles. Só que a indústria, vendo a necessidade, né? Porque na informática é sempre assim, a gente gera alguma coisa, um serviço, já vem ali o usuário para dizer, opa, eu preciso de uma necessidade especial. Esse teu serviço aqui está funcionando, mas eu preciso de outro, porque eu já tenho uma limitação aqui. Aí isso vai sempre sendo melhorado, sempre sendo aperfeiçoado. Então, quando tem lá o IP e o IPX que não se conversavam, hoje eles se conversam, porque se criou um protocolo que padronizou eles, né? Aí a gente vai ver lá depois os gateways, né? Que geram uma interface ali, tá? Que eu posso ter diversas redes, né? Ou diversos serviços diferentes, tendo uma interação ali, através desse cara que vai ser responsável por fazer essa conversão, né? De padrões. E ele é um protocolo. Então, ó, tem que promover a detecção de erros na transmissão, tentar reconstruir um bloco na transmissão, caso ocorra algum erro, tá? Tentar reconstruir
ou tentar retransmitir. São dois conceitos que aquela arquitetura ela tem que se preocupar em saber qual que é aquele protocolo, qual que é a melhor performance. É eu tentar reconstruir aquele pacote que se perdeu na rede, ou vai ser mais rápido eu pedir ele de novo para ser retransmitido, né? Ou o inverso, né? O protocolo, ele vai se preocupar em retransmitir, ou ele vai dizer, não retransmita porque esse enlace aqui, ele é demorado, é um enlace de satelital, então é mais fácil eu tentar predizer ali e reconstruir aquele bit que foi danificado e tentar resolver. Caso eu não consiga, aí eu peço a retransmissão. Então, são casos a avaliar que aquela pilha do protocolo, aqueles procedimentos, eles devem ter. São funções que cada um faz uma tarefa específica. Ele também tem que controlar o fluxo de transmissão. O que é isso daí? Eu posso ter dispositivos com velocidades diferentes de comunicação. Então, eu tenho que ter, toda vez que vocês ouvirem falar essa palavra, controle de fluxo, ele se refere à velocidade entre dois dispositivos se comunicando, né? Então, às vezes a gente tem que baixar essa velocidade para que aquele destino ali que a gente está enviando a mensagem, ela seja capaz de comportar, de receber aqueles dados lá. De nada adianta, por exemplo, eu ter centenas de máquinas dando uma enxurrada, aquele ataque de negação de serviço. Nada mais é do que você entupir uma rede com dados, né, com tráfego. Vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais processar nada. Então, tem que haver uma sinalização para a origem, dizendo, opa, diminui a velocidade aí, que tanto dado que está chegando aqui, eu não estou conseguindo dar vazão. Então, tem que ter essa gestão, né? Ora aumenta esse fluxo para poder otimizar a comunicação e ora dá uma diminuída para poder fazer isso aí. Tá joia? Então, olha aí, ó, garantia de endereçamento, a gente já falou, tem que ter essa garantia. Então, detecção de erros na transmissão. Então, ó, vamos falar especificamente sobre esse item aí, tá? Quando a gente envia blocos de uma origem, de um transmissor para um receptor, no meio do caminho eles podem se danificar, seja porque a distância é muito grande, seja porque ele entrou em conflito com outro, né, com outro dispositivo que enviou também pacotes ali, e aí eles se conflitaram. Então, posso ter aqui colisões, falhas de sincronização ou ruído. Tá? Então, eu tenho que ter essa detecção de erro, porque senão eu vou continuar a minha transmissão infinitamente, sendo que aquele computador lá já não está mais processando nada. Então, decidir retransmitir ou reconstruir um determinado bloco é um paradigma para o protocolo que vai estar tratando desses erros, né? Detecção de erros, ela pode acontecer por paridade, por checksum ou CRC. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre essas três técnicas de detecção. A gente vai ver que existe a detecção e existe a correção do erro. Protocolos, né, para correção de erro. Então, vamos lá. Paridade. A paridade é muito simples. É um método de detecção de erro onde é adicionado um bit verificador. É o método mais simples e pouco confiável. Vamos lá. Por que ele é pouco confiável? Olha aí. A paridade, quando eu tenho um determinado bloco para enviar, eu conto a quantidade de uns que existem. Se for ímpar, aí eu tenho uma paridade ímpar. Se for par, aí eu vou ter uma paridade par. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui esse bloco aqui, ó, sendo enviado por destinatário. Olha aí que eu tenho 7 bits. Então, numa arquitetura, num programa que eu tenho uma palavra de 8 bits, 1 bit vai ser reservado aqui só para a paridade. Então, os 7 outros bits
Se só tiverem números ímpares, eu marco esse meu bloco como sendo uma paridade ímpar, ok? Então, olha esse primeiro exemplo aí. Eu só tenho 1 aparecendo nesse bloco aí de 7 bits. Então, o oitavo bit vai ser 1, paridade ímpar. E aí, no outro caso lá, ó, eu tenho 1, 2, 3 uns. A minha paridade vai ser 1. No exemplo da paridade par, aí eu tenho aqui, ó, paridade par, paridade par. Então, eu marquei ali par. Só que esse modelo, ele não é confiável. Por quê, pessoal? É simples. Digamos que eu envio, olha aqui, eu vou enviar esse bloco aqui, lá para o destinatário. Joia? E aí, o bloco correto seria 000010001. Só que lá no destinatário chegou assim, ó, 0001110. E aí a paridade chegou lá, isso aqui, ó. Ele vai entender que, como é uma paridade ímpar, e o que veio foi a paridade ímpar, ele vai entender, opa, não teve erro nenhum. Né? Não teve erro nenhum. Ao passo que, se tivesse chegado lá, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, também não ia ser válido. Por quê? Porque o que chegou lá foi um caractere, um bloco par, só que ele está marcando, certo? Um número ímpar. Joia? Então, esse caso aqui, ele vai chegar e vai dizer, opa, erro, erro, deu erro. E aí vai solicitar a retransmissão ou vai tentar reconstruir esse bloco aí. Tá? Então, a paridade identificou que era para vir par lá, era para vir 0, porque só tem 2 bits. Só que esse método ele não é muito bom, porque ele pode vir, de repente, um número ímpar, e aí ele te enganar. Chegou ímpar. É ímpar, beleza, chegou ímpar. Só que não é o mesmo bloco que a gente enviou originalmente. Ele dá um certo ganho, né? Mas ele não é muito confiável. Aí eu vou dizer assim, mas para que usa ele? Se você tiver um enlace que ele tem muito pouco erro de transmissão, use ele. Por quê? Porque as outras técnicas vão ter um custo adicional de cálculo, vão ter um custo que vai degradar a performance para avaliar outros parâmetros. Então, nesse momento, eles são mais complexos, demandam um pouquinho mais de esforço. E se o meu canal é muito seguro em relação a pouca perda de dados, então eu uso essa técnica aí de paridade que eu vou ter mais ganho ainda de performance. Ficou entendido aí, pessoal? A paridade? Posso prosseguir? Joia. Então, aqui é a exemplificação. Olhem lá depois. Tá? Não é confiável. Tá? Induz o receptor a pensar que o bloco não tem erro, quando na verdade tem. Ele faz diminuir as chances, né? Te dá uma porcentagem ali, mas não é garantido. A gente tem o checksum. O que é o checksum? É um método simples de verificação de erro que ele vai fazer o quê? Um cálculo, aí já tem um custo a mais, né? Tem um custo de performance. Ele vai ocupar o processador com essa atividade de cálculo antes de enviar o bloco. Porque ele vai definir ali um determinado bloco que ele somente é para fazer essa verificação do checksum. No receptor, esses blocos são novamente verificados e aí é feito esse cálculo inverso, e aí ele verifica se deu erro ou não. Quando o valor é 0, aí é porque não teve erro nenhum. Esse método ele é melhor do que o da paridade. Melhor em qual sentido? Da confiabilidade. Tá? A gente vai ver
um exemplo dele vai poder perceber isso daí. Então, digamos que eu tenha como exemplo o envio desse bloco aqui, ó. Eu quero enviar, o transmissor quer enviar lá para o receptor esse bloco aí. Então, o que é que eu tenho? Eu quebro ele aqui, ó. Ele é um bloco, joia, de 16 bits que eu quero enviar, tá? Para o meu destinatário. Então, eu vou dividir ele em dois, tá? E aí, vou fazer o quê? Eu faço aqui, ó, o cálculo, tá? Binário somo, inverto, e aí, utilizo aquela técnica lá do C2, né? Do checksum. Por isso que o nome é checksum. Cheque, o somatório. Beleza? Aí, esse valor aqui, ó, como sendo convertido lá para complemento de 2. E aí, o transmissor vai enviar para o destinatário esse bloco aqui, ó, que é aquele inicial, né? Só que ele adiciona um outro conjunto junto com ele, que é o checksum. Tá? Lá no destinatário, ele vai receber o mesmo conteúdo aqui, ó, e vai fazer a soma do primeiro bloco, joia? Do segundo bloco e do terceiro bloco. Ele vai somar todos eles. E aí, me gerou, certo? Esse cara aqui, ó. Tá? Se eu inverter, vai me gerar isso aqui, ó. Tá certo? Ele me gerou isso daqui. Então, isso aqui, pessoal, eu botei esse cara aqui só para vocês verem que esse cara era o original lá, ó. Do checksum, tá? Mas a soma deles, a soma desses três aqui, vai me gerar esse cara aqui, ó. E se eu fizer a inversão, vai gerar esse cara aqui, ó, que é 0. Se 0, então não houve erro nenhum nessa transmissão aí. Tá? Então, se um desses bits aqui tiver alterado, por exemplo, for 1 aqui, ele vai dar erro e não vai gerar um valor 0 aqui. 000, não vai gerar. E aí ele vai saber que houve algum erro. Porque o parâmetro desse checksum foi avaliar muito mais outros parâmetros, foi a soma dos bits. Por isso que ele é mais complexo do que o da paridade. Tá? Só que ele também não é o melhor protocolo para se utilizar para detecção. A gente tem outro também, que é o CRC. Então, é um método mais eficiente, também conhecido como método polinomial. Ele vai realizar um polinômio aí. Então, ó, o transmissor e o receptor devem concordar com um fator polinomial. Tá? Então, na outra técnica do checksum, existe somente um cálculo, uma somatória dos valores lá, e aí é enviado lá para o destinatário. O destinatário vai olhar e vai comparar e ver. Só que também não tem uma garantia 100% de que, coincidentemente, vá um bloco diferente e que a soma dê 0, e ele pensa que está tudo ok. Tá? É lógico que, comparado com o de paridade, eu já tenho muito mais sofisticação nessa fórmula e também tem a possibilidade muito mais reduzida de acontecer um erro, mas pode acontecer o erro e ele não ser reconhecido. Já o CRC, eu tenho as duas partes, a origem, o transmissor e o destino, que é o receptor, concordando com um número que é um fator polinomial. Joia? Esse fator é quem vai ser feito o cálculo em cima desse fator, e lá no destinatário, ele vai usar esse fator também, que é conhecido por ambos, para poder fazer o processo inverso. Tá? O processo inverso vai ter lá uma garantia maior de que vai estar tudo certo. Então, ó, o transmissor vai realizar a operação aritmética de divisão do bloco, e aí ele vai gerar um fator verificador, que vai anexar dentro
do pacote, né, dentro daquela transmissão e vai enviar. O receptor vai receber esse bloco e vai realizar a operação de divisão sobre esse fator. Se não gerar o resto, então não houve erro. Tá? Esse método ele é implementado através do ou exclusivo mais deslocamento de registradores. Então, olha ele aí, ó. Eu tenho um transmissor e tenho quem vai receber. Eu vou fazer uma representação só com decimal, tá? Para facilitar o entendimento da gente. Então, ó, os dados que eu quero enviar são esses aqui, ó, 5. O número 5, que é esses bits aqui. E tem o fator polinomial, que é esse 2 aqui. Então, tanto no transmissor quanto no receptor, eles vão ter que concordar que o fator que vai ser feito o cálculo em cima é esse carinha aí, beleza? 2. E aí, eu faço a divisão, tá? De 5 com 2 pelo fator, e aí vai me gerar um resto. Na mensagem que eu vou transmitir, eu vou colocar o dado que eu quero transmitir, mais o resto daquela minha operação. Então, lá no receptor, os dados foram recebidos, ele recebeu lá 5 e 1. Ele vai fazer o fator, ele vai aplicar a fórmula reversa sobre usando o fator polinomial e usando o fator de verificação que foi feito o cálculo em cima dele e gerado esse valor e anexado dentro do pacote, né? Então, ó, eu vou ter os dados, que é 5, né? Tem o fator verificador, que foi gerado pelo resto da operação lá do transmissor, né? E tem um fator polinomial, que é o fator que os dois concordam para poder fazer essa operação. Olha aí a quantidade de parâmetros que eu tenho para tentar garantir que aquele pacote recebido, ele realmente é o que deveria ter chegado. Então, eu vou ter aí, ó, 5 menos 1, tá? Dividido por 2. Aí vai dar 0, né? Como resto, né? Como resto. Eu tenho que avaliar o resto, né? Então vai dar 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2, mas não sobrou nada, não teve resto nenhum. É o resto que é avaliado. Não é? E aí, sem erro. Caso exista algum bit errado aí nessa história, com certeza ele vai gerar um valor diferente e vai dar um valor que não é aquele valor com resto 0. Tá certo? E aí a gente viu sobre a possibilidade de detectar um erro. A gente tem a reconstrução do erro. Uma vez ele encontrado, o receptor dos dados vai dizer, opa, tem erro esse cara aqui. Eu vou tentar reconstruir esse bloco. Então, eu posso ter que reservar dentro daqueles meus blocos que eu defini dados e um fator lá de verificação, eu teria que também reservar uma fatia daquilo ali de bits para redundância. Porque se eu não tiver, isso daí é lógico que ele não vai poder deduzir aleatoriamente. Eu tenho que ter ali um conjunto de bits que quando eu fizer ali digamos, um ou exclusivo, ou um outro tipo de técnica, ele vai dizer, opa, naquele bit ali não era esse valor, era esse outro aqui. Porque aplicando aqui um ou exclusivo, tinha que dar esse valor e não deu. Então, eu vou deduzir que aquele valor era tal. E aí ele vai e remarca lá. Tá bem? Mas eu tenho que ter, junto com meus blocos aqui, tá? Dados, os bits de dados. Os bits, por exemplo, de CRC, ou checksum, ou paridade. E aí, a quantidade de bits também de redundância. Tá joia? Porque senão não teria como predizer e tentar recuperar. Tá? Então, tem códigos de correção de erro, conhecido como ECC, Error Correction Code. São erros de
correção, né? Código de correção. Também tem uma distância de Hamming, tá? Para poder predizer e tentar reconstruir um bloco. Então, a distância de Hamming, vamos ver aqui como é que é. É um dos métodos de detecção e recuperação de erros que consiste na realização de uma operação de ou exclusivo entre dois blocos. E a quantidade de uns que existir encontradas vai determinar a distância de Hamming, tá? Então, quando eu fizer essa comparação, caso dê um valor diferente do que era aquela distância de Hamming conhecida, então ele vai saber, opa, teve erro na transmissão, ou opa, vou poder reconstruir aqui baseado na quantidade que deveria ser essa distância de Hamming. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, ó, para blocos, esse bloco aqui e esse bloco aqui, a distância de Hamming vai ser 1. Então, qual que é a regra? Eu vou fazer um ou exclusivo. Então, eu tenho lá, ó, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Qual que é o ou exclusivo aqui? Tá? Entre A e B. Então, eu tenho A mais B, é o ou exclusivo, né? E aí eu vou ter o seguinte, ó. 1 e 1, 0, né? Tinha que ser somente um ligado, não ambos. Aí eu vou ter... Perdão aqui que acabei botando errado aqui embaixo. Tem 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0, 1. Joia? Então é 0, 0, 0, 1 e 0. Eu só tenho um único 1 habilitado depois que eu executei o ou exclusivo entre A e B. Tá certo? Nesse outro exemplo aqui de baixo, ó, a distância de Hamming é 2. Então, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, ó, 1, 1, 0, 0, 0. Tá? Então, eu tenho dois uns. Dois uns. Agora vem um curioso aqui, pessoal. Tá? E aí vai aquele conceito que eu falei para vocês do ou exclusivo. Olha só esses exemplos aqui, ó. Entre ex-FSX e ex-PSEX, qual é a distância de Hamming? É 1. Aí você diz assim, como é que ele chegou? Ele converteu para bits, aqueles valores ali? Não, pessoal, é simples. Quando eu tenho valores iguais, tá joia? Eu não tenho ou exclusivo. O ou exclusivo é com valores que eu tenho comparação, que no mínimo eles têm alguma diferença de bits. Então, não me importo saber, por exemplo, se o E daqui de ex-FSX, ele é representado com 1, 0, 0, 1, 1, não interessa. Eu estou comparando o E com E. Então, eu sei que eu vou comparar com um outro valor que esses dois aqui vão ser iguais. Tá? Eu não sei quem é, mas eu sei que são iguais. Na tabela verdade, o ou exclusivo, o que é? Tem um A, B e AB exclusivo, né? Qual que é a tabela verdade aqui? Vamos ver aqui, ó. 1, 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Joia? Então, ó, 0 e 0 vai ser 0. Mas olha que eu tenho dois números iguais. Se eu tenho dois números iguais, ó, 0, 0. Aqui 1, 1. Não tem exclusividade. Mesmo ele estando ligado, o 1 e 1 não tem exclusividade. Então, é 0. Então, eu posso pressupor que quando valores forem iguais, tá, eu não tenho o ou exclusivo, não consigo ter o ou exclusivo. Então, eu posso comparar aqui, ó, e saber que onde tem o P e F, eles me geram um ou exclusivo aí verdadeiro. Então, é 1. Entre esses dois números aqui, ó, eu vou ter 3, usando esse mesmo conceito, sem perder tempo em calcular. Tá joia? Retransmissão de blocos. Então, é a capacidade do protocolo em identificando um determinado erro na transmissão, ele decidir que o bloco deve ser
retransmitido, né? Porque os dados foram comprometidos. Então, a gente viu que em detectando o erro, a gente pode tentar corrigi-los, porque em tentando corrigi-los, eu não vou sobrecarregar a rede de volta, mandando aquele pacote ser transmitido novamente. Então, eu alivio a carga da rede, porque eu estou tentando retransmitir algo que eu já recebi. Então, o computador receptor, ele vai perder o tempo de processamento dele, tentando reaver, tentando predizer o que é que aquele bloco é. Beleza? Só que, em computação, isso gera um tempo, um delay. Então, o que é melhor em termos de performance? É aquele computador receptor ficar perdendo tempo em tentar reconstruir aquele cara, ou simplesmente descartar ele e pedir de novo o pacote para ser enviado. Tá? Vai depender de cada um, cada protocolo tem, ou cada rede, né? O enlace de rede, cada situação é uma situação diferente. Então, na retransmissão de blocos, eu tenho esses conceitos aqui, ó, de stop and wait, o go back n e o repetir, o selective repeat. O que são esses caras? Tá? O stop and wait, tá? Quando um bloco ele é enviado, tá certo? Ele enviou um bloco, tá? E para cada bloco que ele envia, ele vai esperar um retorno dizendo se aquele bloco chegou com sucesso. E aí ele passa a enviar o bloco 2. E depois o bloco 3, ele recebe o feedback para cada um desses blocos. Tá? Então, eu digo que ele tem uma janela, não é que ele envia de 1 em 1 bit, não. Ele tem uma janela de 1 bit. O que é a janela de 1 bit? A janela, a gente vai ver mais na frente, é você definir uma quantidade de bytes, né, que vão ser enviados, ou a quantidade de pacotes que vão ser enviados, sem a necessidade de uma confirmação prévia. Então, o que acontece? Se eu enviar cada pacote e receber um feedback para poder ter que enviar o próximo, isso aí é uma janela de um pacote. Tá? Só que aí vai me dar um problema da espera ociosa. Lembra lá de arquitetura? A gente tem um processador, e seria a mesma coisa que eu tenho um processo, aí mandei um processamento fazer uso do processador. Beleza. Aí ele vai acessar lá um determinado dispositivo de entrada e saída e o processador vai ficar ocioso esperando que aquele processo termine. O que vai acontecer? Eu vou ter ociosidade daquele processo que está esperando aquele pacote ser confirmado. E como o enlace na rede é mais demorado, eu vou ter que ficar lá, ó, esperando a resposta para poder enviar o próximo pacote. Eu posso definir uma quantidade de pacotes maiores e eu envio 10 pacotes de uma vez só, envio 10. E aí fico esperando que aquele computador de destino ele confirme o recebimento daqueles 10 pacotes. E aqueles 10 pacotes sem erro, né? Que ele vai fazer a verificação lá, quando ele receber. Então, se ele recebeu 10 e aí confirmou para o transmissor, olha, eu recebi 10 pacotes, esses 10 estão na ordem correta e estão sem erro. Você pode me enviar os próximos 10. Esse aí é o go back n, tá certo? Então, enquanto o stop and wait, eu mando um pacote, aí paro e aguardo o receptor lá me enviar um pacote dizendo, opa, recebi, pode enviar mais um. Só que a rede vai estar sendo congestionada, tem concorrência, tem tudo mais. Eu vou ficar aguardando ali para o envio de confirmação de um único pacote, vou estar sobrecarregando a rede com esses pacotes, tá? Porque se eu quero enviar 100 pacotes, olha só, eu quero enviar 100, eu vou ficar esperando 100 vezes para ele enviar, para cada um, eu espero lá o recebimento de um pacote de recebimento, né, de confirmação do recebimento, o EC. E aí eu vou receber 100 confirmações, né? E eu vou ter um delay. Ao passo que, se eu enviasse esses pacotes utilizando o go back n, eu enviaria 10 pacotes e ficaria aguardando. Aí ele viria a confirmação. Opa, recebi os 10 pacotes. Aí eu envio mais 10 pacotes. Aí teria um tempinho e aí viria a confirmação do recebimento dos 10 pacotes.
Então, eu diminuí, eu estou mandando mais dados, tá? Eu estou fazendo é chamado de burst, né? É uma enxurrada, né? Estou mandando 10 blocos de uma vez só e eu estou recebendo um único pacote de volta de confirmação. Olha que, comparando com o stop and wait, eu enviei 100 pacotes e recebi 100 pacotes de volta de confirmação. E teve uma demora, né? Já no Go Back N, eu mando 10, ele me manda um pacote de confirmação. Eu mando mais 10, ele manda um. Ao passo que quando eu mandar os 100, eu recebi 10 pacotes só de confirmação. Aqueles 10 pacotes de confirmação não são aqueles 100 do Stop and Wait, que são 100 que vão sobrecarregar a rede, né? E ainda me dá demora. Então, o Go Back N é melhor um pouquinho, né? É melhor um pouco. Eu vou receber menos pacotes de confirmação e ainda vou poder mandar mais rajadas, né? Então, o burst, rajadas de 10 pacotes. Então, a minha janela de envio de uma vez só é de 10 pacotes. Podia ser de 100 em 100, né? Aí ele ia me receber só uma única pacote de confirmação. Beleza? Então, ele diminui, ó, os frames de controle. Só que o que vai acontecer é o seguinte. Digamos que eu tenho definido que no Go Back N, que é o que eu uso, eu vou transmitir de 50 em 50. Então, se eu tenho 100 blocos para enviar, eu vou enviar 50, recebo a confirmação lá do destinatário dizendo, opa, recebi os 50. Beleza, eu estou pronto para enviar os próximos 50. Vou enviar. Beleza. Quando eu enviei os 50, gerou uma sobrecarga na rede de envio dos 50. Beleza. Passou um tempinho, aí o destinatário verificou que um daqueles 50 estavam com erro. Ou então, um daqueles 50 pacotes, ele não recebeu. Não recebeu. Recebeu 49, por exemplo. Como ele não recebeu, o que é que ele vai fazer? Ele vai solicitar para a origem, olha, desses 50 pacotes que você mandou, eu não recebi, ou então recebi com erro. Não vou conseguir juntá-los aqui. Me envie novamente todos os 50. Ele vai ter que enviar todos os 50 de novo. Joia? Então, isso vai gerar uma sobrecarga na rede, porque ele vai enviar de novo aquele pacote lá. Ao passo que o stop and wait, caso ocorra um erro, ele vai mandar um só novamente para o destinatário. Tá? A sobrecarga na rede em relação à retransmissão não vai gerar uma sobrecarga, não vai. Não é isso? Mas sendo que o Go Back N, ele vai mandar em rajadas, vai receber uma única pacote de confirmação, vai ser menos pacotes de controle, menos sobrecarga na rede desses pacotes que estão concorrendo, que são pacotes só de controle, que estão concorrendo com os pacotes de dados também. Só que, se eu precisar retransmitir, eu vou retransmitir aquele bloco inteiro. E aí isso vai me gerar uma sobrecarga na rede. Digamos que esteja existindo um congestionamento na minha rede. Como isso for um congestionamento. À medida que eu for ter que fazer essas retransmissões, porque o destinatário não recebeu, eu vou estar crescendo exponencialmente o meu problema, né? Porque se eu fosse utilizar, imagina o seguinte cenário. Eu tenho uma sobrecarga na rede agora. E aí eu estou utilizando a técnica do stop and wait. Se começou a ter um gargalo na rede, eu só estou enviando e recebendo um único pacote. Beleza, eu vou ficar esperando, né? Vai demorar. Quando eu receber, eu vou estar mandando novamente um único pacote. Ao passo que as inserções desses pacotes na rede vão ser mais lentas, né? Porque eu estou fazendo de um por um. E eu tenho que aguardar o destinatário acusar que não teve erro, que não recebeu, né? Ok. O stop and wait é isso daí. O Go Back N, eu vou mandar janelas de mais pacotes. Então, se eu mandar de 50 em 50, ele vai receber lá, vai dizer que está com erro e vai solicitar de novo. Então, a origem vai ter que enviar de novo aqueles 50 pacotes de novo.
recebeu com erro, ele vai mandar de novo aqueles 50 pacotes de novo. Ou seja, ele vai estar sempre enviando de 50 em 50. Isso aí pode agravar uma situação onde a rede já está com problema. Joia? Para resolver esse problema, joia? Para resolver esse problema de gerar um gargalo, de enviar, tá, blocos maiores, aí a gente tem o Selective Repeat. Ele vai repetir a retransmissão de um único bloco. Então, por exemplo, ele também utiliza o conceito do Go Back N, é a mesma coisa, eu gero uma janela para mandar rajadas de mais blocos. Então, eu mando de 50 em 50. Né? Eu tenho 100 blocos para enviar para o destinatário. Então, eu vou mandar de 50 em 50. Mandei meus primeiros 50 blocos. Chegou lá no destinatário. Aí eu vou mandar os outros 50, né, finais. Mandei. Aí teve 2 blocos ali, daqueles 50, ele recebeu 48, 2 estão faltando, ou 2 estão com erro. Ele vai solicitar para retransmitir seletivamente somente aqueles que ele não recebeu no destinatário. E aí ele não vai sobrecarregar a rede mandando de novo aqueles 50 pacotes. Vai mandar só mais 2 para completar. O destinatário vai receber, vai juntar ali, tá, aqueles 48 que ele recebeu e vai processar aquela informação lá. Tá certo? Ficou entendido aí, Cláudio? Joia. Então, ó, retransmissão de blocos. Muita atenção para a retransmissão de blocos em redes sem fio. Tá? A gente já viu que existem 2 técnicas depois que é detectado o erro. Ou é tentar reconstruir ou retransmitir. Cada um deles vai ser usado numa determinada rede de acordo com o que vai dar maior performance, né? Beleza? Então, a retransmissão em uma rede sem fio pode não ser um bom negócio. Por quê? Porque a rede sem fio, eu tenho lá os diversos dispositivos fazendo uso da rede sem fio, gerando uma sobrecarga no enlace, né? Que o enlace é de rádio, né? Então, o que acontece? Essa frequência, esses dados que estão sendo retransmitidos, eles podem gerar uma sobrecarga nessa rede, tá certo? Ao passo que, se eu tenho uma rede, tá, que é de rádio, por exemplo, uma rede Wi-Fi, que ela já está sobrecarregada, se eu colocar mais dados ainda, ele vai aumentar exponencialmente esses conflitos. Joia? Então, é interessante reduzir essa carga para que aquele processamento que está acontecendo e tem um determinado conflito, ele cesse, ou então diminua. Ok? Vai ficar mais claro quando a gente falar especificamente sobre redes sem fio, né, ou enlace de rádio. Tá certo? Controle de fluxo. Então a gente tem aí, ó, o que é o controle de fluxo? A gente já falou, tá? É você ter que ter um balanceamento, né, da carga, porque um começou a receber e aí não tá dando conta do recebimento ali. Isso tem muito a ver também com o buffer, né? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou ter aqui um router, tá? Um roteador. E aqui eu tenho um outro roteador. Tá certo? O que vai acontecer? Eu tenho uma quantidade de memória aqui, tá certo? Que isso aqui é um buffer. Todo roteador tem uma quantidade de memória. Esse outro roteador aqui, ele também tem, tá, um buffer. O que vai acontecer é o seguinte, esse roteador 1, que está na rede 1, ele está se comunicando com o roteador 2, tá?
Ao passo que as máquinas que estão injetando dados nesse cara, ele vai começar a encher aqui o nosso buffer. Joia? Quando ele completar esse buffer, estourar o buffer, qualquer novo dado que chegue no roteador, os próximos, ele vai descartar. Vai existir um descarte. Por que vai existir um descarte? Porque ele não vai conseguir processar, tá certo? Aquela informação. Então, mesma coisa aqui com o roteador 2. Se de repente o roteador 1 ele não está sobrecarregado, ele está lá tranquilinho, né? Com folga aqui de espaço de memória para ele, tá? Se ele mandar pacotes aqui para o roteador 2 tendo enchido ali o seu buffer, ele tem que enviar um pacote aqui de controle, dizendo lá para o roteador, olha, diminui a velocidade com que você está enviando, porque eu não estou tendo possibilidade de dar vazão, de processar. E aí estou descartando. Esse pacote pode ser feito um pacote de controle, envio, tá? Como também esse computador aqui, o 1, que iniciou o envio, ele pode não esperar o recebimento de um pacote de controle avisando que está tendo sobrecarga e pode deduzir que aquela demora que ele está em receber a confirmação se deve por uma sobrecarga. Aí ele próprio diminui. Então vamos lá. Tá? Então, controle de fluxo, ele pode ser baseado em feedback, tá? Em feedback. O que é? O transmissor vai receber uma solicitação, tá? Do receptor para diminuir. Então, ele diminui aí essa carga que você está me enviando, que eu não estou conseguindo processar. Ele vai mandar um feedback, tá? Para a origem, para o transmissor. E o baseado na velocidade é aquele proativo, né? Não é o reativo, é proativo. O feedback ele é reativo. Ele espera que o destinatário avise ele que ele está sobrecarregado. Já o baseado em velocidade, não. O que pode acontecer? Proativamente, o transmissor está enviando dados. Aí, todas as confirmações anteriores estavam vindo em, digamos assim, um milissegundo. Né? As confirmações estavam chegando em 1 milissegundo. E agora começaram a vir em 4 milissegundos. Aí, opa, como é que é? Quadruplicou a velocidade, diminuiu 4 vezes, né? Então, opa, pode estar sobrecarregado lá. Ou, nesse meio do caminho pode ter um outro roteador sobrecarregado, ou a máquina final, o destinatário final, pode estar sobrecarregada. Então, o que é que ele vai fazer? Ele pode proativamente diminuir essa carga. Ele diminui. E aí aquela janela que ele tinha definido de enviar rajadas de 50 em 50, ele bota de 10 em 10, passa a enviar de 10 em 10. Joia? Até que ele possa diminuir, ou então usa algum algoritmo para não enviar nada por algum determinado período de tempo, e depois envia. Né? Mas esse controle de fluxo é isso daí. Tá? Então, baseada no TTL, o de velocidade, é justamente isso. O tempo, time to live, né? O tempo de vida que aquele pacote ficou trafegando ali. Então, vamos lá. Ó. Serviço de rede. Eu tenho lá, são diversos tipos de serviço, aqui é trivial, beleza? Vamos passar adiante. Os serviços podem ser orientados à conexão ou não orientados à conexão. Então, ó. Um momento. Os que são orientados à conexão, tá? É feito um estabelecimento de um canal de negociação entre o transmissor e o receptor. Garante a transmissão dos dados de forma confiável. O controle é feito sequencialmente das mensagens que vão sendo confirmadas ali pelo receptor. Joia?
existe correção de erro e controle de fluxo. Então, para que exista conexão garantida, né, o serviço é orientado à conexão, tem que existir o controle de erro e correção, detecção, controle do fluxo, porque são esses métodos que vão dar maior confiabilidade àquele circuito ali, beleza? O processo de confirmação, tá, pode induzir um overhead ou retardo. Então, é aquilo que a gente falou anteriormente. Lembra lá do stop and wait? Stop and wait, ele fica lá aguardando o recebimento de cada pacote que ele envia, ele vai me enviar um pacote de confirmação. Então, se eu enviar 100 pacotes, ele vai ter que me enviar 100 pacotes de confirmação. Agora, imagine eu ter uma rede com 300 máquinas, essas 300 máquinas usando a rede, e para cada pacote, vamos supor uma máquina que vai enviar 100 pacotes, ela vai receber 100 confirmações. Então, são 200 pacotes, né? Para uma única comunicação. Se eu tenho 300 máquinas, multiplique isso daí. Cada máquina vai estar dobrando a sua capacidade de enviar pacotes de confirmação, né? Ao passo de que se eu usar o Go Back N ou o Selective Repeat, eu vou estar mandando rajadas e recebendo menos pacotes de confirmação. Então, mas mesmo assim, todo esse processo de confirmação, ele induz a overhead na rede, porque eu estou implementando ali um controle, né? Lembra que eu estou orientado à conexão. Então, orientado à conexão, ele, para garantir isso daí, ele vai ter que ter esses pacotes sendo enviados de volta. Então, quando a gente fala assim, ó, em protocolos orientados à conexão, né, a gente está falando em abstração. Isso aí é o programa quem faz, é a lógica da programação ali. O protocolo, ele vai ter que... Qual é a garantia que ele vai dar que aquele circuito ou aquele protocolo, ele é orientado à conexão? É através dessas confirmações. Porque quando cada um for confirmado, a gente sabe que aquele circuito ali, ele se preocupou com a confiabilidade. Então, orientado à conexão, tem muito fortemente acoplado ali a ele o conceito de confiabilidade do link. Beleza? Só que para ter esse controle aqui, orientado à conexão, eu perco um pouco de performance, porque eu tenho que colocar ali pacotes que dê aquela confiabilidade. São os pacotes de controle. O mais famoso que existe é o Three-Way Handshake. A gente vai detalhar ele mais na frente. Tá? É uma confirmação tripla. O que é? Tá? É eu enviar um pacote para o destinatário e aí ele vai marcado com uma numeração. Tá? O destinatário vai receber aquele pacote com aquela numeração, vai enviar para a origem, né, o transmissor, dizendo, olha, eu recebi, confirmo que recebi o seu pacote de controle, né, de controle. Agora, você pode me enviar o pacote efetivamente de dados. E aí é enviado. Então, são 3 passos, né? Então, toda conexão orientada, ela tem esse conceito de three-way handshake. O que é? Antes de enviar efetivamente meus dados, os dados que vão ser enviados, dados de aplicação, é enviado um único pacote de controle. Ele vai lá para a origem, aliás, a origem, né? O transmissor envia para o receptor, o destinatário recebe, e aí, a partir do momento que ele envia um pacote de volta, de confirmação, dizendo assim, olha, eu recebi esse pacote, pode me mandar agora iniciar os pacotes de dados, efetivamente. Aí vai o terceiro pacote, né, da origem, né, do transmissor, para lá para o destinatário. Então, esse pacote novo que vai já é os dados, já transmitindo. Por quê? Porque ele já tem a garantia de que aquele circuito ele está ok, aquele circuito tem uma garantia de confiabilidade, aquele circuito ele tem uma forma que eu vou ter garantia de sequenciar aqueles meus pacotes, porque o primeiro pacote que o transmissor enviou foi de controle. Ele foi com uma numeração
e o destinatário enviou para mim, para o transmissor, uma confirmação dizendo, opa, recebi o seu pacote e a partir de agora inicie uma contagem a partir, envie o pacote a partir do número tal. E aí ele começa a enviar. E aí o destinatário começa a confirmar o recebimento desses pacotes, né? O que é que seria? Primeiro pacote de controle, estabeleceu a conexão, joia? Aí o destinatário enviou a confirmação, tá? Pediu o próximo pacote. Então, eu vou mandar agora aquelas rajadas, né? De 50 em 50. Aí vou enviar 50 pacotes. Joia? Começou agora a transmissão. O three-way handshake foi feito já no início da conexão, né? Foi feito. Aí enviou. Aí o destinatário recebeu aqueles 50 pacotes, né? E enviou um pacote de confirmação dos 50. 50, ok. Só que o pacote que ele enviou de confirmação, ele pede o 51. Já a origem, quando recebeu, opa, ele já está dizendo aqui que recebeu certo, porque ele pedindo o pacote 51. Como a minha janela aqui na origem é de 50 e 50, se ele está pedindo 51, vou mandar do 51 ao 100. Aí manda, joia? Ao passo que quando terminar tudo, aí é feito a desconexão, né? Em 3 passos também, joia? Então, esse three-way handshake, a gente vai detalhar um pouco mais ele mais lá na frente, mas ele é esse conceito que eu falei para vocês aí. Ficou tranquilo o entendimento dele? Pergunto aí para vocês. Façam um feedback aí. Senão eu posso tentar ilustrar diferente. Beleza. Vamos lá. E o serviço que não são orientados à conexão? Os que não são orientados à conexão, eu não preciso ter esse conceito do three-way handshake. Eu não preciso me preocupar com esse controle, com pacotes de controle. Então, o que vai acontecer? Ó? Os dados são enviados sem conhecimento prévio do receptor sobre um sequenciamento daqueles dados. Tá? Qual é uma aplicação que pode ser utilizada isso aí? Por exemplo, streaming de vídeo. Essa aula, por exemplo, da gente aqui. Tá? Eu não preciso ter esse streaming de vídeo e áudio sendo confirmados ali, aqueles bits ali que estão sendo recebidos. Porque seriam muitas confirmações, mesmo que em janelas maiores, como é streaming de vídeo e áudio, não existe essa necessidade de confirmação. Se, por exemplo, por que não existe necessidade? Se, por exemplo, começar a cortar ou começar a aparecer imagem ruim, né, que ele está perdendo o pacote, aí a imagem vai começando a ficar ruim, vai ficar picotado, mas eu não perco, vamos dizer assim, eu perco a qualidade um pouco, mas a transmissão pode continuar. Ao passo que em outras aplicações é necessário existir a confiança, existir realmente os dados orientados à conexão. Então, para streaming de vídeo ou áudio, se der uma picotadinha ali, você ainda consegue entender. Né? Ou se der um rápido quebra, assim, alguns segundinhos e voltar a imagem, mas o vídeo, o som ficou, não tem uma perda muito grande. Então, essa é a grande sacada de se utilizar para streams ou outros tipos de aplicações que não têm a necessidade de ter uma confiabilidade, você não ter nessa transmissão dados de controle. Tá? Por que eu não preciso ter essas confirmações e sequenciamento? Porque os dados que estão sendo enviados para a sua máquina desse vídeo e desse som que está saindo aí, não precisa da confirmação. Tá? Então, se não precisa dessa confirmação do recebimento, o que vai acontecer? A gente vai ganhar um pouco de performance. Por que vai ganhar? Porque eu não estou injetando na rede aqueles dados de controle, aqueles pacotes só para controlar. Imagina numa rede corporativa, centenas de milhares de pacotes só para confirmar o envio e recebimento de dados, de áudio e vídeo. Isso gera uma sobrecarga na rede. Tirando essa sobrecarga, aumenta a nossa velocidade, se preocupando efetivamente com o que importa, que é a transmissão do vídeo, de áudio. Ok? Então, ó, é mais rápido, tá? Porque diminui no cabeçalho do pacote esse controle aí. Ele costuma ser chamado de serviço de datagrama, fazendo uma correlação com o serviço de datagrama normal de correios,
você envia uma carta para uma pessoa e não existe aquela confirmação do recebimento. Pode, se você adicionar naquele serviço, registrado, né, aquela carta registrada ali, vem um recebimento ali, né, vem uma outra carta dizendo que recebeu, o destinatário recebeu. Então, isso é uma garantia de segurança, vai dar uma confiabilidade. Isso aí é orientado à conexão. Tá? Mas aquela correspondência que você envia e não precisa da confirmação, gera menos sobrecarga para quem? Para lá, para os correios, né? Que não vai ter que alocar um cara, um carteiro, para te enviar de volta ali uma cartinha dizendo que teve a confirmação, né? Então, por isso que tem essa vantagem, né? Do não orientado à conexão. Certo? Pessoal, vamos fazer aqui um intervalinho de 10 minutinhos e aí a gente retorna. Pode ser? Tá, joia então.